Bom, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Clodoir. Tudo bem, Ricardo? Oi, Clodoir. Bom dia, tudo bem? Bom, parabéns aí pela apresentação, né? Muito bacana mesmo, gostei muito aí da apresentação. E olha, tem um monte de perguntas aqui para você, viu? Bom, Ricardo, a primeira pergunta, até eu quero agradecer ao Fábio Lotto, ele fez aí 3 perguntas aí, né? Ele coloca se a Nutriplant, né, pensa em ir para o novo mercado, buscando uma maior liquidez dos papéis, sabendo que os custos praticamente são ambos. No segmento Bovespa+, e o novo mercado é muito parecido, né? E aí ele coloca a pergunta, caso isso ocorra, a mudança, como ficaria a questão do free float? Perfeito. Desculpa, o nome de quem Fábio perguntou? Lotto. O Fábio Lotto que perguntou. O Fábio, obviamente o objetivo de toda empresa que acessa o mercado através do Bovespa+, é chegar no novo mercado, que é o nível mais, de mais alta governança e visibilidade. Para nós, hoje, é muito conveniente e interessante estar no Bovespa+. Eu sou entusiasta do Bovespa+, e defendo a ideia de que pequenas e médias empresas acessem o mercado de capitais através do Bovespa+, dentre outros motivos, justamente por essa razão que você indicou. Hoje nós temos um float de 21%. Nós satisfazemos todas as obrigações do novo mercado, exceto que nós não temos um float de 25%. Para acessar o novo mercado, hoje nós precisaríamos fazer uma nova oferta para atingir esse nível de ações negociadas aí no mercado. O nosso projeto é fortalecer a empresa, gerar resultados positivos que reflitam na valoração das ações para nos permitir acessar o mercado quando nós tivermos interesse em fazer uma captação que esteja associada a projetos de crescimento que sejam interessantes para nós e para os nossos acionistas. Imediatamente nós não temos nenhum objetivo definido para ir para o novo mercado. Eu queria fazer só uma observação, Bovespa+, ou novo mercado não justificam ou explicam liquidez, né? Então, existem diversas empresas no novo mercado com muita liquidez, assim como existem no nível tradicional, nível 1 ou 2. As ações da Nutriplant hoje têm um baixo nível de liquidez, principalmente porque elas estão concentradas em 5 investidores. Em 2008, quando nós fizemos a nossa oferta de ações, nós decidimos concentrar em investidores institucionais e fizemos o que o mercado chama de private placement. Agora, apesar de não existir o interesse imediato de ir para o novo mercado, existe sim o interesse de pulverizar as nossas ações, fazer a empresa mais conhecida, a oportunidade de negócio mais conhecida e trazer novos investidores para a nossa base. Com isso, a gente pretende aumentar a liquidez das ações no próprio Bovespa+. Então, eu acredito que a gente pode ter mais liquidez no Bovespa+, isso vai trazer valor para o negócio da companhia, e no momento oportuno, quando a gente tiver uma necessidade de captação para financiar um projeto maior, aí sim nós vamos buscar migrar para o novo mercado. Tem outra pergunta do Fábio também, ele coloca qual a estratégia para lidar com os segmentos de risco e incertezas, condições climáticas como pragas nas lavouras, né, e baixa liquidez do papel que você já comentou, né? E aproveitando, né, a Giovana Pérez, né, qual é o tamanho do mercado, né? Você acha que o Brasil vai continuar investindo na modernização do campo? Acho que as 2 perguntas dá para você responder de uma vez aí. Tá. Eu realmente acredito na modernização do campo, até porque o Brasil tem vantagens comparativas enormes em relação a outros países para crescer na agricultura. Como eu disse, o agronegócio brasileiro representa 35% do PIB do país e eu fico cada vez mais impressionado quando eu visito os nossos clientes, quando eu visito regiões como o oeste da Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, o norte do Mato Grosso, onde se usa a tecnologia de ponta no mundo para produzir.
Como eu disse, a empresa Nutriplant foi fundada por um americano chamado Gene Howard, com quem eu tenho muito contato ainda, é meu amigo pessoal. Ele deve ter seus 84 anos e nós nos falamos com frequência. Eu fico feliz de ouvir dele, toda vez que ele vem para o Brasil, que o Brasil tem a melhor tecnologia agronômica do mundo. Isso vindo de um PhD formado nos Estados Unidos, é uma coisa que, para mim, como brasileiro, me deixa orgulhoso e confiante também que nós vamos continuar trabalhando no Brasil para aumentar a produtividade através de tecnologia. Sobre a pergunta a respeito dos riscos climáticos, eu coloquei na tela aqui um slide sobre a nossa diversificação geográfica. Uma das formas de a gente lidar com riscos climáticos é atuar em diversas culturas diferentes, em diversas regiões diferentes. Por exemplo, no ano passado nós tivemos uma seca no Rio Grande do Sul, e isso afetou os nossos negócios, nós tiramos a ênfase, o foco das vendas no Rio Grande do Sul por conta disso, mas nós conseguimos compensar em parte essas vendas porque o Centro-Oeste foi muito bem, porque o Maranhão, Piauí e Tocantins foram muito bem, porque o Oeste da Bahia foram bens. Eventualmente, existem situações em que o preço das commodities agrícolas não está remunerando o produtor rural. Isso faz com que ele também invista menos em tecnologia. Não é o caso nesse momento, mas nós atuamos tanto em café, quanto em soja, milho, hortifruti granjeiros, enfim, a nossa diversificação de culturas também previne esses riscos sobre os quais a gente está falando. Então, a nossa estratégia de gestão de riscos está principalmente associada à diversificação geográfica e diversificação de culturas. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Paulo Esteves. O Paulo Esteves também é analista na corretora gradual, também está acompanhando aqui, viu, Ricardo? A pergunta do Paulo é: Ricardo, parabéns pela apresentação. Na análise do resultado do primeiro semestre de 2012, constata-se que as despesas administrativas e comerciais ainda superam o lucro bruto, porém estão afetadas por valores não recorrentes. O lucro operacional já pode ficar no terreno positivo para o terceiro TRI de 2012? É a pergunta do Paulo Esteves. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Paulo, prazer em tê-lo aqui, obrigado pela pergunta. A empresa tem por política não dar guidance a respeito de resultado operacional. Por outro lado, eu posso dizer que as empresas combinadas, Quírios e Nutriplant, no ano passado, já tiveram um EBITDA positivo, depois de uma sequência de ações para reestruturar a companhia. E isso ainda não tinha incluído a venda dos ativos, a incorporação da empresa, da Quírios, e a mudança das operações da planta de Paulínia para Barueri. A gente espera que, a despeito desses resultados, dessas despesas extraordinárias não recorrentes, a gente tenha benefícios de redução de despesas que nós já vamos verificar ainda dentro deste ano. Tem mais perguntas, né? O Sérgio Pereira, ele está perguntando como é esse mercado lá fora, como nos Estados Unidos e Europa. Existem alguns países que se destacam nesse mercado de fertilizantes especiais. Eu citaria aqui Israel e Espanha. A Espanha tem uma área de plasticultura, de culturas em estufa, muito grande, e a Espanha é particularmente seca. Então falta água, assim como Israel. Então a tecnologia agronômica se desenvolveu muito nesses países. Nós temos aqui algumas empresas atuando no Brasil, de origem israelense, outras de origem espanhola. A Austrália também é um exemplo disso, e tem uma empresa australiana atuando no país. Então, nós temos alguns exemplos onde esse mercado é bastante desenvolvido, mas que também já atingiu o nível de saturação, porque a tecnologia já é bastante difundida lá. Ao contrário daqui, onde a gente tem um nível de utilização baixo, aproximadamente 30% do potencial do mercado é utilizado.
Por outro lado, se nós fôssemos comparar o Brasil com a Argentina, por exemplo, com os Estados Unidos, o potencial do mercado desses países é muito menor do que o Brasil. A gente tem que lembrar que o Pampa Úmido, que o Corn Belt nos Estados Unidos, são áreas que, a despeito de enfrentarem um inverno rigoroso, eles não produzem 2 safras ou 3 safras como nós aqui, eles têm solos muito ricos. Então, obviamente, se você vai acrescentar alguma coisa à nutrição da planta, isso vai ter resultado na medida em que aquilo estivesse faltando no solo. O nosso produto tem um impacto muito grande no Brasil, porque os cerrados são solos pobres. E a gente não vê esse mercado com a mesma proporção em países como os Estados Unidos ou a Argentina. Vamos lá, Ricardo, que não para de chegar pergunta para você aqui, viu? Tem até algumas meia técnicas. Tem o Roberto Altenhofen, espero que não tenha pronunciado errado, ele é analista da Empíricos, ele coloca aqui, bom dia a todos e obrigado pelo call. Quanto ao cronograma de reestruturação, gostaria de saber como está o processo da captura de energias, de custo com a Quírios e quanto a Nutriplant deixa efetivamente a operação de solo em Paulínia, atuando somente em revenda. É o Roberto, ele é analista da Empíricos. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Roberto, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Nós estamos trabalhando ativamente na captura dessas sinergias, que envolvem principalmente encerrar a atividade de Paulínia e transferir a operação de micronutrientes de solo para Barueri. O nosso prazo é 31 de dezembro desse ano. Nós estamos construindo uma planta que é bastante simples, é um investimento relativamente baixo, mas a gente está buscando os registros da CETESB, as licenças da CETESB e os registros ambientais para poder fazer essa transferência. Nós já estamos contratando os equipamentos e a gente deve conseguir concluir essa transferência antes de dezembro para Barueri. Com relação à operação de micronutrientes de solo, nós já encerramos a operação de micronutrientes de solo e já entregamos a operação para o adquirente dos ativos. Quer dizer, a planta está operando, mas quem está operando a fábrica de micronutrientes de solo em Paulínia é a Mix Fértil. A Nutriplant está meramente prestando serviços. Então nós já abrimos mão, já eliminamos essa parte das despesas e continuamos revendendo para clientes selecionados, para revendas, para cooperativas. Quer dizer, onde a nossa distribuição faz sentido, nós continuamos revendendo micronutrientes de solo. Mas a gente pretende concluir a mudança da planta de micronutrientes foliares e concluir a captura dessas sinergias até o final do ano. O Emanuel Godinho, ele faz 2 perguntas. A Nutriplan usa animoniácidos em sua composição dos adubos foliares, sabendo que as folhas têm carga negativa e muitos nutrientes têm carga positiva. Não sei aí ele coloca. Outra pergunta é se ela opera como a barter, troca, né? E esses grãos recebidos das parcerias, eles fazem hedge na BMF? Uhum. Tá. Nós não operamos com barter, as nossas revendas, sim, em muitos casos operam com barter. Para quem não sabe, o barter é a troca do insumo pela commodity agrícola, ou seja, as revendas vendem fertilizantes, defensivos, sementes e micronutrientes, o pacote completo, e recebem em troca, ao invés de um valor em reais ou dólares, eles recebem uma quantidade de soja, milho ou algodão. Nós não operamos dessa forma, porque nós estamos num passo anterior ainda da cadeia produtiva, nós fornecemos para as revendas e tipicamente as revendas é que fazem esses pacotes. Então nós não estamos expostos ao risco da variação do preço das commodities agrícolas. Com relação à pergunta mais técnica sobre o produto que ele fez,
Desculpa, o nome dele de novo? Emanuel Godinho. Emanuel, deixa eu sugerir, você tem aí o meu dado de contato, eu fico à sua disposição, se você quiser me escrever, eu vou procurar informações mais técnicas aí para te passar a respeito dos produtos. Mas, em geral, os produtos foliares têm comprovação científica e a gente tem diversos trabalhos acadêmicos demonstrando a eficácia agronômica deles por aplicação foliar. Eu queria só aproveitar a tua pergunta para colocar um exemplo recente. A Monsanto desenvolveu sementes de soja transgênica, chamada RR, Roundup Ready, que são sementes que são resistentes ao Roundup, ao glifosato, né? Em 2008 e 2009 ficou comprovado que a aplicação desse defensivo sobre a soja, né, nessa prática de cultivo, criava uma deficiência particularmente de manganês. E nós desenvolvemos produtos específicos para essa deficiência e isso demonstrou que a gente conseguia recuperar e compensar essas deficiências geradas pelo uso da soja transgênica associada ao glifosato. Então, os nossos produtos em geral têm eficiência agronômica comprovada por terceiros e o mercado efetivamente comprova isso pelo crescimento da demanda que a gente está observando. Bom, tem duas perguntas aqui, uma é a da Ana Paula e o outro é o do Gabriel. A Ana Paula ela pergunta qual a vantagem de você continuar no Bovespa+, e o Gabriel ele pergunta se tem algum prazo para vocês ficarem no Bovespa+, e ir para o novo mercado. Bom, a gente tem muitas vantagens de estar no Bovespa+. Uma delas é poder apresentar a empresa aqui para vocês hoje, né? O Bovespa+, é um segmento de acesso, é um mercado que está se desenvolvendo no Brasil, é um mercado que tem muito sucesso, o mercado de acesso tem muito sucesso em, por exemplo, Londres, o AIM, Alternative Investment Markets, no Canadá, o Toronto Stock Exchange Ventures, e vai ter sucesso no Brasil porque é uma demanda tanto de empreendedores, de empresas que querem acessar o capital, quanto de investidores que querem ter acesso a oportunidades de investimento que talvez não sejam tão óbvias quanto as blue chips, aí, os nomes convencionais. As empresas que têm potencial de crescimento são empresas que começam pequenas. A nossa exposição no Bovespa+, nos permite atrair a atenção de investidores, mostrar o que é o nosso negócio e como ele vai crescer no futuro, e no momento oportuno atrair novos investidores. Então, para nós é muito importante nos mantermos no Bovespa+, até o momento em que a gente considere que a nossa escala nos permita ir para o novo mercado. Para nós interessa sermos uma das poucas empresas listadas no Bovespa+, que tem essa característica de pequenas e médias empresas com uma oportunidade de crescimento, do que ser uma a mais no novo mercado. Quer dizer, existem 130 empresas listadas no novo mercado, muitas delas a gente ouve falar muito pouco ou conhece pouco, justamente porque estão competindo por atenção com outras grandes empresas. Eu acho que o Bovespa+ é meio que uma incubadora, é uma oportunidade para empresas pequenas e médias se exporem a investidores que tenham interesse em investir em empresas que têm potencial de crescimento. Com relação a prazo para ir para o novo mercado, nós não temos um prazo especificado, nós temos sim um compromisso de crescer e de atingir o objetivo da empresa, que é efetivamente ter liquidez suficiente, escala suficiente, de maneira a justificar participar ou migrar para esse segmento do novo mercado. A Solange Silva, obrigado Solange pela pergunta aí, parabéns pela apresentação. Como vocês estão há muito tempo no mercado, devem sentir o problema logístico do país. Estradas esburacadas, malha ferroviária mal cuidada. Para o crescimento do campo, é necessário ter um caminho para dar saída para eles. Isso você considera no planejamento? E vocês, para o crescimento dos próximos anos, aliás? A gente baseia nosso crescimento em
projeções feitas pela Conab, pelo Ministério da Agricultura, da ampliação tanto da área plantada quanto da utilização de fertilizantes especiais que a gente percebe junto aos nossos clientes. Eu entendo que, como estratégia para o país, a questão estrutural de portos, rodovias e ferrovias para escoar a produção agrícola é determinante para o crescimento e para a competitividade do país como um fornecedor de insumos agrícolas, agropecuários, proteína animal. Por outro lado, o nosso segmento é uma especialidade e a taxa de utilização dos nossos produtos ainda é muito baixa. Então, antes de a gente chegar numa situação onde esses fatores estruturais limitem o nosso crescimento, existem muitos outros segmentos que vão estar afetados. A própria produção de soja, a própria produção de proteínas. E eu tenho certeza que as associações de produtores, assim como o governo, estão prestando atenção nisso, no sentido de acelerar a construção, a criação dessa infraestrutura. Eu acho que essas medidas anunciadas ontem aí pelo governo com relação às parcerias público-privadas, as privatizações, as concessões aí, caminham nesse sentido. Mas eu não acredito que isso limite de alguma forma o crescimento do nosso negócio pelos próximos anos. O Paulo Esteves, novamente, ele tem mais uma pergunta aqui. A Nutriplan cogita uma nova oferta de ações para atuar mais ativamente na consolidação do setor? Como comentados, os investimentos previstos nos próximos anos deverão ser suportados pela geração própria de caixa ou a empresa pensa em novas captações como dívida ou equity? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Tá. Paulo, aqui eu coloquei de novo o slide do nosso endividamento, considerando aí as ações tomadas recentemente com a venda dos ativos, né? O nosso objetivo realmente é manter o endividamento em relação ao EBITDA de por volta de 2, que é o que a gente considera saudável. Portanto, outras fontes de financiamento teriam que vir de equity. Né? Eu mostro aqui também uma terceira fonte de financiamento, que é a realização de impostos a recuperar. Esse é um aspecto muito importante. Nós temos 12 milhões de reais de impostos não cumulativos, de impostos recuperáveis, e que agora, com a incorporação da Quírios, passam a ser recuperáveis mais rapidamente. Então, essa é uma fonte de recursos também importante, além da própria geração de caixa da empresa. No momento oportuno, quando surgirem oportunidades aí de aquisição, nós certamente vamos considerar alternativas de financiamento. A Nutriplant é uma empresa listada no mercado de capitais. O propósito da nossa listagem, entre outras coisas, foi financiar aquisições, mas também permitir que a gente proponha para empreendedores, empresas que atuam no nosso setor, em setores complementares, em setores da cadeia produtiva, que participem do crescimento junto conosco. Então, uma proposta que nós já fizemos no passado e consideraríamos fazer no futuro, é nos aproximarmos de concorrentes, dessas empresas-alvo, para participarem do processo de consolidação, através de troca de ações. Então, não só através de emissão de novas ações, não só através de uma oferta de ações, mas financiando essas aquisições simplesmente através de troca de ações. E o exemplo da incorporação da Quírios foi exatamente esse. Os controladores da Quírios receberam, em troca da incorporação das ações que detinham na Quírios, novas ações de emissão da Nutriplant. Então, sem um desembolso de caixa, e sem que fosse necessário fazer uma nova captação, nós aumentamos a escala, o tamanho da empresa e demos o exemplo aí do que pode ser outras transações que a gente venha a fazer no futuro.
Bom, Ricardo, praticamente você respondeu a pergunta do Roberto Altenhoff, da Empíricos, né? Ele pergunta aqui, quanto à recuperação dos 27 milhões em tributos, a companhia projeta uma aceleração de acesso a esse recurso com a incorporação? Roberto, sim, esse é um aspecto importante e a atividade da Quírios, em parte, é industrial. A gente, na Quírios, originalmente produzia insumos para micronutrientes, mas também insumos industriais que são tributados. E com a combinação da operação das duas empresas, nós pretendemos acelerar a recuperação desses créditos, principalmente pela natureza da operação industrial da Quírios, que gera débitos de impostos, ou seja, nos permite, através do preço de venda, recuperar esses impostos, e com o acúmulo de créditos nós não precisamos recolher esses impostos, ou seja, de uma maneira operacional, sem ter que recorrer a pedidos de compensação junto ao governo, que são praticamente impossíveis ou demoram muito tempo para se recuperar esses créditos. Operacionalmente, com a incorporação, a gente vai conseguir acelerar a recuperação desses créditos. Viu? O Paulo, ele volta à pergunta, ele fala assim, eu não entendi muito bem, são 27 milhões ou 12 milhões de impostos recuperáveis? Tá. Paulo, o total de impostos recuperáveis é de 27 milhões. Existe uma diferença entre eles. 12 milhões são não cumulativos. Ou seja, são PIS, COFINS, ICMS e IPI. Tá? 15 milhões e 600 são imposto de renda e contribuição social. Então, os 12 milhões, para recuperar, basta comprar e vender, basta operar. Né? Então, através do preço de venda, a gente gera débitos de ICMS, PIS e COFINS e IPI, recebe, através do preço de venda, esses impostos e compensa os créditos acumulados. Já o imposto de renda e a contribuição social, que somam 15 milhões e 600 mil reais, dependem de lucro tributável para serem realizados. Então, o principal efeito deles é reduzir a alíquota marginal de imposto de renda e contribuição social, de 34% para 24,5%. Por quê? Porque nós podemos compensar 30% do lucro tributável por ano. Então, basicamente, pelos anos em que a gente mantiver esse estoque de prejuízo acumulado ou de créditos de imposto de renda e contribuição social, nós vamos recolher sobre o lucro tributável 24,5% e não 34%. Ricardo, a Larissa Moutinho, ela está perguntando, né, o que a Nutriplan tem feito para se diferenciar de concorrentes no mercado? Como lida frente a empresa como Vale Fertilizantes e Eringer? E outra pergunta dela também, quais as perspectivas da companhia para o setor de fertilizantes para o restante de 2012 e 2013? A Larissa Moutinho, ela é da DVFM. Tá. Larissa, obrigado pela pergunta. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Desculpa, falamos junto. Claro. Veja, o nosso negócio, fundamentalmente, é a diferenciação em relação ao que faz a Vale e a Eringer. Então, só voltando, a Vale está no setor de, principalmente, cloreto de potássio e fosfatados. Esse é o primeiro elo, esse é o primeiro passo, é a parte de mineração de fertilizantes convencionais, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. A Vale atende empresas como, por exemplo, a Eringer, né? Então ela fornece matérias-primas para a Eringer, mas a Vale não atua no mercado final. De qualquer maneira, ela está sempre atuando no mercado de nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizantes convencionais. A Eringer mistura esses insumos e distribui. Então ela também está atuando numa área de fertilizantes convencionais. Nós não atuamos com nitrogênio, fósforo e potássio na forma como essas empresas atuam. Nós atuamos exclusivamente em fertilizantes diferenciados, em micronutrientes e especialidades para fertilizantes. Então, ao invés dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio, nós atuamos com produtos com elementos como cobre, zinco, manganês, molibdênio, outros elementos que são necessários para a planta,
mas que são necessárias em quantidades menores. Então, o nosso produto, por si, já é muito diferenciado em relação a Vale e Eringer, mas, obviamente, nós temos concorrentes que têm produtos semelhantes aos nossos. E o que nós estamos buscando fazer para diferenciar os nossos produtos em relação a esses nossos concorrentes, que não têm capital aberto, é buscar investir em tecnologias, inovação. E aqui, nesse slide, a gente mostra um programa nutricional que envolve diversos produtos. Então, a gente não vê aqui, por exemplo, o nome de elementos químicos ou de fórmulas de 0,2020, que é, por exemplo, o que uma Eringer venderia. A gente vê nomes comerciais de produtos e uma recomendação agronômica que faça sentido para o produtor rural. É justamente aí que a gente diferencia o nosso negócio dos nossos concorrentes. Nós oferecemos o benefício agronômico, nós oferecemos performance, mas sem associar isso a um elemento químico ou a um ingrediente em específico. A nossa proposta é maximizar a produtividade agrícola e a renda do produtor rural através de um pacote de serviços e produtos oferecidos pela empresa. Bom, Ricardo, tem mais algumas perguntas aqui, já passamos do horário, mas ainda vou fazer mais 3 perguntas e a gente encerra. Bom, uma delas, a Ana Paula está perguntando qual a expectativa das ações no longo prazo, né? Inclusive, eu acho que é até interessante, Ana Paula, você entrar lá no site e pegar o relatório da Empíricos, está muito bem elaborado o relatório. Acho que você vai ter uma visão até melhor do futuro das ações, mas o Ricardo pode comentar mais, Ricardo. Então, eu concordo com o comentário. Infelizmente, nós não podemos comentar a respeito de projeções sobre o preço da ação, mas eu posso citar o relatório que a Empíricos divulgou, o Roberto Althofen preparou aí, e que foi divulgado em junho de 2012. Isso está disponível tanto no site da Bovespa, quanto da Empíricos e da Nutriplant. E, segundo a avaliação do analista independente da Empíricos, o preço-alvo é de R$ 5,04. Hoje o preço está em R$ 3,50. Nós ainda vamos ter mais um relatório em breve, feito pelo Paulo, da Gradual, e aí a gente vai ter mais informações ainda a respeito do que entendem os analistas independentes sobre a empresa aí no médio prazo. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo, inclusive, né? Ricardo, existe possibilidade de uma futura expansão internacional da Nutriplant? Temos importantes mercados de agrobusiness na América do Sul, como a Argentina, por exemplo. Paulo, é verdade, nós temos muitos mercados interessantes. A Nutriplant, por exemplo, exporta para culturas específicas, tão específicas quanto, por exemplo, aspargos no Peru, frutas no Peru também. Então nós temos um distribuidor, uma revenda que atua no Peru. Nós temos interesse em ampliar no Paraguai e na Bolívia. Então os nossos compatriotas que estão na Bolívia e no Paraguai estão produzindo soja com altas produtividades e usam insumos principalmente fornecidos por brasileiros, por empresas brasileiras, e nós vamos atuar nesses segmentos. Mas tem muito por fazer no Brasil também. Então nós temos uma participação pequena no mercado hoje, nós temos uma marca muito forte no Brasil, nós temos capacidade de aumentar a nossa distribuição com o portfólio de produtos que nós temos. Então a nossa decisão é focar, vamos colocar em brasileiros, né? Então nós vamos focar no Brasil, no Paraguai, porque é um mercado interessante, na Bolívia também, mas principalmente porque esses são produtores brasileiros que usam a tecnologia, que conhecem os nossos produtos, que conhecem as nossas marcas, e para nós é mais fácil alavancar vendas junto a esses mercados, e nós ainda temos muito que fazer no mercado brasileiro. Alô? Oi. Bom, eu estou... Oi, desculpa. Oi. Tem mais duas perguntas aqui, aí a gente encerra, né? Outra pergunta, ele tem do Emanuel.
Ele pergunta se tem algum plano de ação de sustentabilidade junto aos seus distribuidores e revendas. E o Sérgio pergunta por que que só nessa não era para ter crescido mais, né, o mercado, e só na última década isso aconteceu, no mercado agrícola. Desculpa, você podia repetir de novo a pergunta do Emanuel? A do Emanuel é a seguinte, outra pergunta, eles têm algum plano de ação de sustentabilidade junto aos seus distribuidores ou revendas agrícolas? Tá. Emanuel, assim, eu acho que é oportuno a gente esclarecer que o tipo de produto com o qual a gente lida está associado principalmente à nutrição. Então, ao contrário da percepção popular, a gente tem que discernir entre defensivos, que são os ditos agrotóxicos, né, e produtos que são nutrientes. Então, os produtos com os quais a gente lida e propõe para os nossos clientes e aplica nas culturas, são os mesmos micronutrientes que nós, os seres humanos, mesmo os animais, consomem. Quer dizer, zinco, manganês, selênio, são todos insumos, são todos ingredientes ou elementos que são essenciais à vida em geral, para nós e para os nossos e para as plantas também. Então a gente não lida particularmente com produtos com agrotóxicos ou com defensivos, né? A despeito disso, nossos revendedores têm uma obrigação de lidar com responsabilidade com os produtos por força de regulamentação do Ministério da Agricultura e das agências ambientais dos seus estados. Particularmente a Nutriplant não atua especificamente com seus revendedores com programas específicos, até porque, em geral, as nossas revendas estão associadas a empresas como Syngenta, Monsanto, BASF, FMC, que já têm programas semelhantes e que acabam usando dessas mesmas práticas com os nossos produtos. Com relação à pergunta do Sérgio e o crescimento do mercado, a profissionalização dos produtores agrícolas brasileiros se deu principalmente com a introdução da agricultura nas regiões de cerrado. Então, na década de 80 e 90, a gente viu o Brasil crescendo principalmente para essas regiões aqui, onde os solos são realmente deficitários em micronutrientes e fertilizantes especiais, como esses desenvolvidos pela empresa. Então, a demanda surgiu por esses produtos e a tecnologia passou a estar disponível realmente na década de 80, justamente pela abertura de novas áreas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, agora mais recentemente no oeste da Bahia, no Maranhão, Tocantins, Piauí. Então, eu diria que o mercado passou a crescer, pela demanda associada à expansão da fronteira agrícola, e dois, porque a tecnologia passou a ser mais disponível, inclusive porque empresas como a nossa e a Nutriplant teve um papel fundamental nisso, em divulgar técnicas de uso de fertilizantes especiais e micronutrientes. Bom, o Paulo coloca aqui que, então, para todos, né, que dentro de alguns dias aí ele vai estar à disposição o relatório deles para a Nutriplant e vai ficar disponível no Nutriplant para vocês o relatório deles. E ele também coloca que gostaria de parabenizar a Souza Barros, a iniciativa do evento, e que o software e o áudio foi excelente. Essa aí foi o Paulo. A Larissa, ela comenta que ótimo, né, foram realmente excelentes perguntas e participação de peso. Parabéns a todos, né? O Emanuel também coloca parabéns aí pelas as perguntas, né, pelas respostas que foram dadas. E surgiu uma pergunta agora aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade. Sou aluna da Fundação Getúlio Vargas e estou fazendo o meu TCC sobre o Bovespa+. A palestra foi perfeita, parabéns a todos. E por último, aí, Ricardo, para fechar,
O Felipe, né, ele coloca que, assim, você é um bastante entusiasta, tá, né, do Bovespa+, e se você acredita que outras empresas devam vir a surgir um Bovespa+. Pessoal, encerrou, hein? Agora não faço mais pergunta, tá entrando, mas fica para o Ricardo, depois responde via e-mail. Tá, eu fico à disposição por e-mail para as perguntas que não puderam ser respondidas por enquanto. Felipe, eu realmente sou entusiasta do Bovespa+, eu acredito que o mercado de capitais brasileiro deve ser democratizado tanto para o investidor quanto para os empreendedores. A ideia de que acessar capital através do mercado de capitais é uma coisa só para empresas grandes é um contrassenso do ponto de vista econômico, do ponto de vista da poupança privada e do ponto de vista do investimento e das decisões de investimento que são tomadas por empresas e pelos indivíduos. Eu acho que na medida que a gente pode conversar diretamente com vocês, investidores, apresentar o projeto de negócio da empresa e como vocês podem ser sócios e participar disso, a gente está desintermediando bancos, a gente está desintermediando custos e a gente está fazendo uma economia mais eficiente. A minha crença é de que esse mercado, o Bovespa+, vai crescer muito, porque existem muitas empresas como a Nutriplant, como a Senior Solutions, que aderiu agora ao Bovespa+, a Desenvix, que precisam ter uma exposição a investidores individuais, e porque com as taxas de juros caindo e porque o mercado de investimentos está amadurecendo, quer dizer, estão surgindo novos investidores com uma mentalidade de longo prazo, com uma mentalidade de fazer parte da sua poupança em renda variável, vai haver demanda por papéis que não sejam os nomes óbvios e grandes. Quer dizer, uma parte do portfólio desses poupadores vai estar investido em pequenas e médias empresas com grande potencial de crescimento. Não faz muito tempo, empresas, e eu não quero estabelecer uma comparação aqui, mas eu quero dar um exemplo de coisas que podem acontecer no Bovespa+, e aconteceram no Nasdaq, nos Estados Unidos. Não faz muito tempo, empresas como Google e Facebook eram startups. E exatamente por terem acesso ao capital, elas tiveram a oportunidade de crescer e se tornaram marcas que estão na cabeça de todo mundo em menos de 10 anos. É o tipo de capitalismo que a gente precisa no Brasil e é por isso que eu acredito no Bovespa+. Bom, Ricardo, o Paulo Esteves, né, mandou mais uma vez parabéns pela sua apresentação, que foi uma excelente apresentação. Bom, Ricardo, também agradeço vocês aí pela apresentação, parabéns aí, muito bom. Olha, foram assim muitas perguntas, não dava para parar porque eram excelentes perguntas, até, desculpa eu atrasar um pouco aí, né, já é 12h20 já, mas eu quero passar para você aí, para você fazer as considerações finais, para a gente encerrar, e mais uma vez, Ricardo, parabéns pela apresentação. Clodoir, eu que agradeço, eu queria agradecer também ao Ricardo Nogueira, a Suza Barros, a Larissa por ter organizado o evento, a todos que participaram, colocar à disposição aí o e-mail do RI da Nutriplant, para quem tiver mais dúvidas, entrar em contato. Os meus contatos estão à disposição aí também na tela de vocês. E eu gostaria de dizer que nós continuamos trabalhando aqui no nosso plano de crescimento da empresa, nós continuamos apostando no agronegócio brasileiro, nos nossos produtos, no nosso portfólio, na nossa equipe, em geral, quer dizer, eu gostaria de dizer que efetivamente sou entusiasta do Bovespa+, acredito realmente que esse é um mercado que tem um futuro grande para empresários, empreendedores e para investidores, e que a gente espera ter a oportunidade de voltar com mais resultados positivos aí para apresentar para vocês aí, Clodoir, numa outra oportunidade. Com certeza, vamos ter sim uma próxima oportunidade. Você disse bem, viu? A Larissa foi uma peça importante aí na realização, viu? Ela que fez os convites, preparou tudo para isso acontecer. Obrigado aí, Larissa, também pela a força que você deu aí para a apresentação. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde.